Mateus capítulo 20, versículo 10 ao 15, começando no 10, diz assim: Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Peço agora que abençoe a sua leitura. Que o Senhor mande o teu Espírito que inspirou os homens a escreverem essas palavras. Que esse mesmo Espírito agora venha nos ajudar a ouvir, venha me ajudar a falar esta noite com poder. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite então e estamos retornando ao nosso estudo sobre como encarar tribulações, provações, dificuldades na vida. E hoje nós vamos começar um novo subtema. Nós vamos falar hoje sobre evitar a decepção. Vamos falar sobre decepção, como evitar a decepção. E eu quero falar sobre as raízes da decepção e os resultados da decepção, de onde ela vem e para onde ela nos leva. É muito importante. Jesus aqui está contando uma parábola e ele está comparando, se você olhar lá alguns versículos para trás, no começo do capítulo, ele está falando uma parábola, está comparando o reino dos céus com um pai de família. Esse pai de família, ele era um pai que tinha uma família, daí o nome pai de família. Ele tinha um pedaço de terra, provavelmente não era um grande fazendeiro, mas ele tinha uma parcela de terra, ele tinha lá sua plantação, não sabemos do que. E essa parábola está comparando, isso que uma parábola faz, ela joga algo que é similar, uma ilustração, para explicar uma verdade. E a verdade que Jesus fala é em comparação ao reino dos céus. E nessa parábola, Jesus traz um poderoso exemplo sobre decepção. Porque todos nós vamos ter, se já não tivemos, decepções na vida. Só que tem como evitar a decepção. E tem como se guardar. Quando as coisas não vão do jeito que a gente queria ou esperava, quando as coisas não vão do jeito que a gente planejava, sempre será solo fértil para a decepção. E a vida nem sempre vai do jeito que a gente quer. Naquela época, deixa eu trazer um pouquinho de fundo para a parábola, o mercado ele funcionava como uma espécie de agência de emprego. As pessoas iam para o mercado bem cedinho, antes das pessoas estarem vendendo as coisas. Elas iam para o mercado e os fazendeiros passavam por lá e eles então pegavam os trabalhadores para trabalhar no campo, nos seus respectivos cantos. Eu lembro quando eu e a irmã Simone, a gente morava na Espanha, teve uma certa vez que eu fiz isso. Eu fui até o mercado e funcionava exatamente assim. Eu fui para o mercado porque eu precisava de dinheiro e era a época da colheita de morango. Alguém já viu um pé de morango? Pois é, ele não é muito alto, ele é mais ou menos dessa altura assim, ó. O pé de morango é baixinho. E os morangos não vão sair sozinhos do pé e pular no cesto. Alguém vai ter que ir lá e fazer o quê? Se baixar e catar morango. Então, era a época de morango e eu não entendo muito de agricultura, mas eu sei catar morango. Então, lá fui eu e eu fui para o mercado e lá, junto comigo, estavam outros precisadores que precisavam de emprego e vieram os caminhões e os supervisores, os donos, eu não sei quem eles eram, chegavam lá, em cima do caminhão, apontavam para um, para outro, subiram no caminhão e iam embora para a colheita. Veio outro caminhão, caminhonete, apontava para um e ia embora. Aí ficou eu. Ficou eu sozinho. Eu acho que eu não tinha cara de boia fria, eu não sei o que era, mas ninguém me escolheu. Eu voltei para casa. O interessante é que eu tinha uma boia fria comigo, eu tinha levado a minha marmitinha e meu moço estava comigo. Eu esperava realmente que ia para o campo catar morango. Não fui escolhido.
Mas eu aprendi bem como é que funciona esse esquema aqui, dessa parábola. E era justamente isso, as pessoas iam para o campo, para o mercado, antes dos mercadores chegarem, e eles ficavam lá esperando os fazendeiros virem para pegar o pessoal para a colheita. Eles iam colher e depois traziam e vendiam ali mesmo no mercado o que foi colhido pelos colhedores. Se era aquele tipo de plantio, dependendo do que fosse, eles voltavam só no final do dia, como era o caso aqui. Em todo caso, esse pai de família, ele foi de manhã cedinho. A jornada de trabalho naquela época eram de 12 horas. Está reclamando que é de 8 hoje? Está reclamando? Eram 12 horas. Era das 6 da manhã às 6 da noite. 12 horinhas apenas, somente. E essa era a jornada padrão. E o pagamento padrão para uma jornada era o que a Bíblia chama aqui de um dinheiro. Essa palavra dinheiro é uma transliteração direta do grego denarius. Denarius era uma moeda que equivalia a um dia de trabalho braçal de um trabalhador. Então, se você era um trabalhador, você ganhava, digamos assim, era um denário, era um dinheiro que você ganhava por dia. Essa era o preço, digamos assim, de uma diária para um trabalhador. Só que esse pai de família, ele foi de manhã, pegou um pessoal, levou embora, só que ele ficou voltando durante o dia para pegar mais pessoas. Eu acho que a colheita estava boa. Então ele foi 6 da manhã, ele foi às 9 da manhã, ele foi meio-dia, foi às 3 da tarde, foi às 4 da tarde, foi assim, ele ficava voltando e contratando pessoas para ajudar na colheita. Outras pessoas. E o que aconteceu aqui é que ele combinou o salário apenas como sendo o que for justo. Olhe comigo no versículo 4 de Mateus 20, nós não lemos do 10 ao 15, mas dê uma olhadinha no versículo 20, que fala assim: e disse-lhe, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então, qual foi o salário combinado? Ele falou, o combinado foi o que for justo. O que for justo. E eles toparam, porque fala, e eles foram. Tá? Então, o combinado, o salário que ele combinou foi o que for justo. E o que era justo era o quê? Era um dinheiro. Para trabalhar o dia inteiro era um dinheiro. Então, o que foi justo não seria menos do que um dinheiro, porque aquilo era o que foi combinado, o que era justo. Só que, chegando a hora de pagar o salário, esse pai de família, ele começou a pagar os que começaram por último primeiro. Isso é importante. Por que é importante? Porque veja bem, se eu comecei a trabalhar às 6 da manhã, e aqui o Zidane começou a trabalhar às 5 da tarde, e ele foi pago primeiro, eu estou sabendo quanto que ele ganhou. Confere? Então, eu estou aqui, trabalhei desde 6 da manhã, o Zidane começou faz 1 hora atrás, e chega às 6 horas de receber quando vai receber o pagamento, eu estou vendo que o pai de família está dando para o Zidane, que trabalhou 1 hora, um dinheiro. Um denário. E aí, você imagina o rebuliço que causou com aqueles, como eu, que comecei trabalhando às 6 da manhã. Eles começaram a fazer os cálculos. Bom, se ele trabalhou 1 hora e ganhou um dinheiro, e eu que trabalhei 12 horas, eu vou ganhar 12 dinheiros. Ele está pagando um dinheiro por hora. Esse pai de família é o máximo, é o maior. Eu gosto dele, ele é legal. Só que com o passar do tempo, ele começou a pagar os outros, e cada um, quem trabalhou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, todos eles foram pagos a mesma coisa, um dinheiro. Ninguém foi pago mais, ninguém foi pago proporcional às horas que trabalhou, todos eles foram pagos o que foi justo. E o que era justo era o quê? Era um dinheiro, era um denário. Esses últimos esperavam receber mais do pai de família, porque eles haviam trabalhado mais. Mas só que não receberam, ficaram decepcionados. Mesmo recebendo o que foi prometido, um dinheiro, um denário. Isso foi o que foi acordado. Mas mesmo assim, eles ficaram decepcionados. Versículo 11, que nós lemos. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia.
ficaram decepcionados e começaram a murmurar e reclamar, dizendo: ele trabalhou 1 hora, eu trabalhei 12 e vamos ganhar a mesma coisa. O que foi combinado? Não foi um dinheiro? Não foi o que era justo? O pai de família por acaso trapaceou, roubou alguém? Ele fez uma coisa de errado? Não. Ele falou: eu vou pagar o que é justo. O que é justo é pagar um dinheiro por um dia de trabalho. Se eu quero pagar um dinheiro por 1 hora de trabalho, esse problema é meu. O dinheiro é meu, a vinha é minha, eu contratei. Ou eu por acaso estou errado porque os seus olhos são maus? Foi isso que ele falou aqui. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Se eu quero ser bom, se fosse você não gostaria de trabalhar 1 hora e ganhar dinheiro? O seu problema não é com injustiça. O problema de quem reclamava é porque eles não estavam recebendo um dinheiro por 1 hora. Eles estavam reclamando porque eles tiveram que trabalhar 12 horas para ganhar aquele mesmo dinheiro. Então o problema dele não era uma questão de justiça ou não. Eles estavam decepcionados porque eles estavam vendo, quando viram aqueles que estavam trabalhando 1 hora ganhando um dinheiro, eles pensaram: eu vou ganhar muito mais, porque eu trabalhei muito mais do que ele. E isso é um grande exemplo do reino dos céus, é um grande exemplo que nos lembra de como Deus trabalha e opera com seus obreiros. Ele é soberano. Sabe o que nós todos merecemos aqui? Morrer para o inferno. Isso é o que eu e você merecemos. Qualquer coisa além disso é bênção. Qualquer coisa além disso é lucro. Mas aqui está um exemplo. O princípio moral aqui da história, o princípio principal da história é o seguinte: Deus não vai nos julgar em comparação com outra pessoa. Deus vai nos julgar em comparação com as oportunidades que nós tivemos. Ele vai nos julgar de acordo com o nosso potencial. Então veja bem, você pode ficar aí: oh, pastor, mas eu no dia do tribunal de Cristo, porque o senhor é pastor, e o senhor fez isso e fez aquilo, e o senhor aquilo outro. Gente, você não vai ser julgado em comparação a mim. E eu não vou ser julgado, eu não posso dizer: eu sou um pastor e vocês não são, então eu sou melhor do que vocês. Não, sabe por quê? Porque eu não vou ser julgado em comparação com vocês. E nem nenhum de nós vai ser julgado em comparação com nenhum dos outros. Eu não vou ser julgado comparado com o que o apóstolo Paulo fez ou deixou de fazer. Eu não vou ser julgado comparado com o que o D.L. Moody fez ou deixou de fazer. Eu não vou ser julgado de acordo com o que o Charles Spurgeon fez ou deixou de fazer. Eu vou ser julgado de acordo com o meu potencial e as oportunidades que eu tive. E você também. Porque Deus é justo. Deus vai julgar cada um de acordo com o potencial e as oportunidades que eles tiveram. Isso é o principal o princípio principal dessa parábola. Mas existe outra aplicação dessa parábola que trata do problema de decepção. O versículo 10, mais uma vez, dá para a gente ver, dá para você sentir a decepção na palavra desses trabalhadores do versículo 10. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Eles pensavam, cuidavam, eles esperavam receber mais. Eles achavam que o correto seria eles receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Não havia motivo lógico para eles esperarem receber mais. Não havia sido prometido nada para eles. Eles passaram um dia alimentando a ilusão de que porque trabalharam mais, eles mereceriam mais do que o que era justo. O justo era um dia de trabalho por um dinheiro. E eles alimentaram a ilusão, e é aí que começa a decepção. A decepção começa quando nós alimentamos de forma ilógica uma ilusão que nos leva à decepção. Não havia base lógica ou legítima para eles esperarem receber mais do que os demais. Não havia. No entanto, eles viram os outros receberem o mesmo que eles, e aquilo criou uma ilusão na cabecinha deles. Eles estavam cientes
de que apesar de ter começado mais cedo ou mais tarde, todos estavam recebendo o mesmo dinheiro. Ele começou a pagar os que começaram por último e foi voltando. Então eles viram que indiferente eram as horas trabalhadas, todo mundo recebia a mesma coisa. E aí está a raiz de toda decepção. É quando nós alimentamos de forma ilógica um sentimento, uma realidade ou uma opinião, sem lógica e sem base realística, que não corresponde com a verdade. Se nós vamos evitar a decepção, nós temos que prestar muita atenção nestas raízes. Eu quero falar agora sobre as raízes. Olhe comigo no versículo 10 que nós lemos. Cuidaram que haviam de receber mais. A primeira raiz é uma expectativa irreal sobre pessoas. Aqui, esses trabalhadores, o versículo 4 fala, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, dar-vos o que foi justo, e eles foram. Eles tinham pegado esse pai de família e estavam tendo uma expectativa irreal sobre ele. Ele falou, eu vou pagar um dinheiro para cada um. E só porque ele contratou pessoas depois, eles tiveram uma expectativa irreal que ele iria pagar eles mais porque eles trabalharam mais. Ele não prometeu nada, ele não fez alusão a nada, ele não indicou nada, eles simplesmente tiveram uma expectativa irreal. Eles construíram um patrão, digamos assim, que não correspondia com o patrão que estava lá. Aquele patrão não tinha intenção de pagar mais ou menos quem trabalhou mais ou menos. Ele falou, eu vou pagar X para todo mundo que trabalhar na minha lavoura hoje. Isso foi o que ele falou. Eles que construíram, e muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós temos expectativas irreais sobre pessoas. Nós edificamos esse ideal. Nós construímos como uma espécie de um ídolo quase. Que não existe, só existe em nossas cabeças, em nossos corações, em nossa mente. Com o pastor, às vezes isso acontece, a pessoa acha que eu sou um semideus, que eu sou, me bota lá em cima, constrói um pedestal de ouro e coloca eu lá em cima, e eu sou agora o santo pastor Roberto. E o dia que eu espirrar fora de hora, pronto, eu caio lá de cima e me esborracho no chão. As pessoas acham que eu sou perfeito. Estou quase lá. Pensa que eu sou perfeito, eu sou infalível. Aí, um dia que o pastor comete um erro, dá um tropeço, o que acontece? Tem gente assim. Em vez de estar seguindo a Cristo, estão seguindo alguém. Pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um irmão na igreja. E quando aquele pastor, aquele líder, aquele irmão comete um erro, a pessoa o quê? Chega, não quero mais nada, estou fora. Por quê? Aquela pessoa me decepcionou. Então nós temos que ter cuidado. Isso acontece em casamentos. A pessoa acha que o noivo, o futuro esposo, é um Davi. E quando vai ver, está mais para Golias do que para Davi. Ou você constrói aquele ideal de que a sua esposa é uma Maria. Mas a Maria é Madalena, não é outra Maria, mãe de Jesus. Aí você pensa que o seu filho vai ser... Então você começa a construir uma ideia, uma expectativa irreal. Deixa uma coisa para você, não tem ninguém aqui que é perfeito. Todos nós somos suscetíveis a erros e falhas. Tem mãe que tem um filho, não, esse meu filho aqui é incapaz. Incapaz o quê? Cuidado para não criar uma expectativa irreal de pessoas. Porque o que vai acontecer é que um dia as falhas vão aparecer e você vai ter uma grande decepção. E a decepção traz resultados. Quando a gente vê que aquela pessoa não é perfeita, quando a gente vê que aquela pessoa não está medindo de acordo com as nossas expectativas, é um caso sério.
Conta a história dos missionários que estavam trabalhando nas tribos lá nas ilhas do Pacífico. E como eles eram europeus, eles eram galeguinhos dos olhos azul. E os nativos daquela ilha, quando viram ele, acharam que eles eram deuses, anjos, seres angelicais que vieram dos céus e até aí estavam ajudando eles, né? Estavam prestando atenção. Até que um dia um deles se machucou e se cortou. E ele sangrou. E quando os nativos perceberam que eles sangravam sangue vermelho igual a eles, sabe o que houve? Eles quiseram matá-los. Por quê? Eles estavam decepcionados. Eu pensei que você era um ser angelical. Eu pensei que você era divindade. Eu pensei que você era Quando eu vi que sangrava igual a eles. Decepção. Ficaram decepcionados ao ponto de quererem matar os missionários. Então nós temos que ter cuidado com isso. Não criar expectativas irreais. Porque isso é uma raiz para a decepção. Expectativas irreais sobre pessoas. Esses trabalhadores criaram uma expectativa irreal que não correspondia à verdade sobre esse pai de família. O que mais? Versículo 11 e versículo 12. A segunda raiz é uma expectativa irreal sobre a provisão. Versículo 11. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. A provisão foi um dinheiro. Eles estavam com uma expectativa maior. Afinal, eles trabalharam o dia inteiro. Então, muitas vezes, nós achamos que nós merecemos mais do que nos é devido. Quem é que acha que deve ter, no mínimo, o dobro do salário? O mínimo, para começar, pelo menos o dobro. Pois é. Eu também, levantar. Isso é normal, gente. O problema é para a gente não criar uma expectativa irreal. Porque esses daqui, eles já estavam achando que iam ganhar o quê? Bom, se ele trabalhou 1 hora e ganhou 1 dinheiro, eu trabalhei 12, eu vou ganhar 12 dinheiros. E olha que eu suei e ralei aqui. Eu mereço 12 dinheiros. E eles criaram essa situação que não correspondia em absolutamente nada à realidade. E muitas pessoas têm expectativas erradas e acham que Deus precisa dar-lhes uma vida sem problemas, uma vida sem sofrimento, uma vida cheia de riqueza, cheia de saúde, cheia de sucesso, cheia de fama. E se Deus não der, ai de Deus. Tem igrejas que constroem toda sua existência em cima disso. Que Deus é obrigado a tudo que você quiser Ele te dar. Coloca as expectativas das pessoas lá em cima. Sabe o que isso gera? Um monte de pseudo-crentes, ou seja, crentes que não são crentes, amargurados e decepcionados com Deus, porque Deus não deu uma fortuna, uma casa na praia, um carro, um emprego novo, o amor não voltou, o gato que fugiu não apareceu, o papagaio o peixe morreu afogado. Decepcionados em tudo. Por quê? Porque Deus não deu o que eles esperavam, o que eles achavam que lhes era devido. Problema acontece direto. Nunca coloque suas expectativas além da realidade. Você está armando uma baita de uma decepção. A verdade é que às vezes a decepção ela não vem sem causa, ela não vem sem ser de forma justa. Existem pessoas que se passam e se apresentam pelo aquilo que não são. Eu entendo isso. Tem gente que vai se apresentar como um príncipe, quando na realidade é o cavalo, e não o príncipe. Então existe decepção que vem, que a gente não teve culpa. Mas vamos ficar esperto. Uma coisa eu digo, se uma coisa é muito boa para ser verdade, é porque geralmente ela é exatamente isso, ela é muito boa para ser verdade. Então cuidado. Vamos manter os pés no chão, para a gente não cair, não dar motivo para decepção. Porque o motivo número 1 para decepção é você colocar uma expectativa lá em cima. E seja lá o que for.
Eu costumo falar para pessoas que vão casar e já me acusaram de ser muito pouco romântico. Eu que sou o rei do romance. Pergunta para a irmã Simone, que não está aqui, mas está lá atrás com as crianças, mas entenda. Tem muita gente que casa achando que o casamento vai ser um mar de rosas. Que vai ser um piquenique só a vida inteira. Não, gente. Eu não estou dizendo que o casamento é ruim, eu não estou dizendo que você não deve casar, eu estou dizendo o seguinte: tenha expectativas reais. Porque muitos casamentos não duram porque a decepção é grande, e a decepção é porque um ou ambos colocaram a expectativa lá em cima. Lá em cima. Eles não contaram com o fato de que ele ronca, ela tem chulé. Eu não estou falando de experiência própria, tá bom? Estou comentando isso aqui. Você não contava acordando de manhã e ver a sua esposa com uma touca na cabeça. Mulheres admitam. Ou pior, quando pega 2 rodelas de pepino e coloca aqui, ó. E você leva um susto danado, chega e cai da cama e fala: cruz credo Ave Maria. Eu estou brincando, mas entenda. Você coloca a expectativa muito alta, você está se armando para uma decepção. Se armando para uma decepção. Eu vou ter um filho, vai ser a coisa mais linda, eu vou amar meu filho vai me amar. Qual mãe aqui nunca teve vontade de pegar o filho e jogar contra a parede uma vez na vida? Irmã Cícera? A irmã Cícera... Não, estou brincando. Gente, tenha expectativas realísticas, ou você vai ter uma baita decepção. Vamos ter cuidado com isso. Por quê? Porque decepção traz resultados muito, muito negativos na vida da gente. Decepção pode armar situações horríveis na vida da gente. Olha comigo no Salmo 116, e versículo 11. Do Salmo 16, nós vamos depois para 2 Samuel. Então, se você quiser, já colocando o dedo aí em 2 Samuel, capítulo 15. Mas eu vou ler para você Salmo 116, e versículo 11, que diz assim: dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. O salmista falou, todos os homens são mentirosos. Sim, pastor, e daí? Daí é o seguinte: uma das coisas que a decepção faz é que traz uma condenação universal. Uma condenação universal. O que quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quando a gente sofre uma grande decepção, a gente costuma pintar todo mundo com o mesmo pincel. Como assim? Como o salmista falou, todos os homens são mentirosos. Me diga uma coisa, todos os homens são mentirosos? Não. Mas pastor, está na Bíblia. Sim, mas o contexto não é que isso é verdade. Quando você fica decepcionado com a situação, quando você fica decepcionado com alguém, você vai querer julgar todo mundo de acordo com aquela decepção. Todo patrão não presta, porque um patrão lhe decepcionou. Você começa a achar que todo mundo é culpado daquilo. Que todo mundo vai ser julgado de acordo com aquela situação. Já ouviu essa expressão? Ninguém presta. Que tal essas aqui? Todos os homens não prestam, são tudo iguais. Alguém já ouviu essa expressão aqui? Homem nenhum presta. E essa aqui? Mulher nenhuma presta. Quem já ouviu? Homens, vamos lá, nós já ouvimos isso. Sabe de onde vem tal expressão? Vem de um coração que foi decepcionado. E agora esta pessoa acha que todo mundo não presta. Porque lidou com uma pessoa que decepcionou de forma expressiva, agora ninguém presta. Você vai começar a desconfiar de todo mundo, não vai confiar em ninguém, e isso acontece muito nos dias de hoje. Nos dias de hoje, tem até uma campanha dizendo: criança não namora, pelos psicólogos. Sabe por quê?
Porque antigamente criança tinha amizade, hoje em dia nem criança tem amizade. Criança está namorando, gente. Criança com 7, 8 anos com namoro, 8, 9 anos. Eu tenho um namorado. Sabe o que acontece? Eles são decepcionados e decepcionados e sofrem decepção após decepção após decepção. Aí quando ela chega lá na vida adulta, homem nenhum presta. Por quê? Porque na experiência daquelas pessoas que estão há anos sendo decepcionados, porque criança não tem maturidade emocional, espiritual ou nada de estar namorando. Gente, comece a namorar, sabe com o quê? Vai com seus 19, 20, 25 anos. Vixe, pastor. Melhor do que começar com 7, 8, 9, 10 anos. Vá por mim. Aí quando chegam numa fase da vida em que eles precisam estar fazendo, se ligando, se conectando, eles já têm opinião formada. Homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque já sofreram decepção, em cima de decepção, em cima de decepção, e agora ninguém mais presta. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, então cuidado. Olhem comigo para 2 Salmos. 2 Samuel, perdão. 2 Salmos, quem foi abrir para 2 Salmos, me diga quando achar. 2 Samuel capítulo 15, aqui é a história de Absalão. 2 Samuel 15, versículo 2. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão para si e dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Eu vou explicar um pouquinho mais o que está acontecendo aqui, mas deixa eu só dizer para você a segunda consequência, o segundo resultado da decepção. O segundo resultado da decepção é uma conversa sem fim. Quando alguém tem uma decepção grande, ela não para de falar daquela decepção. Ela fica atolada naquela, só fala aquilo, está atolado. Batendo naquela mesma tecla. Era exatamente o que aconteceu aqui. Absalão chamava todo homem para conversar. Agora veja a história aqui rapidamente. Absalão ficou muito decepcionado com seu pai, o rei Davi. Por quê? Porque Amnon, o meio-irmão de Absalão, havia violentado a irmã de Absalão, filha de Davi. E o que foi que o rei Davi fez? O rei Davi não fez absolutamente nada. E quando Absalão tomou a situação nas suas próprias mãos, o que foi que ele fez? Olha para 2 Samuel capítulo 13. Vamos ver o que foi que O que foi que Absalão fez? Absalão fez o quê? 2 Samuel 13, 28. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei. Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. O que foi que Absalão fez? Como o pai dele não tratou do assunto, ele mesmo resolveu e mandou matar Amnon. Só que quando Davi descobriu isso, Davi não quis sequer 24 de 2 Samuel 14. Versículo 24 de 2 Samuel 14 diz assim: e disse o rei Davi, isso falando para Absalão: torne para sua casa e não veja minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Davi não queria sequer. Então Absalão estava muito decepcionado com seu pai. Ele pensou que o seu pai era um rei justo, que faria justiça, afinal era um rei querido, e um rei exaltado, e um rei maravilhoso, mas ele ficou decepcionado porque Davi não fez aquilo que ele achava que Davi deveria ter feito.
Absalão pensava que ele deveria fazer. Como eu disse, você coloca a coisa lá em cima, quando vem a decepção, Absalão ficou na porta da cidade. E todo mundo que passava para ir para a cidade falar com o rei, eles ouviram da negatividade do rei. Eles tiveram ali o príncipe do rei. Por quê? Porque ele estava decepcionado. O que é que ele falava para as pessoas? Porém não tens quem ouça da tua parte do rei. Ele falou, o rei não vai te receber, assim como o rei não me recebeu. O rei mandou eu voltar para minha casa. O rei não quis me receber. Olha, as suas coisas, os seus negócios são justos, são bons e retos. Mas você não tem como falar com o rei, porque o rei não está recebendo ninguém, nem com o filho dele. E efeito foi o que ele falou quando disse, porém não tens quem te ouça da parte do rei. O rei não vai ouvir. Você quer dizer como ele não me ouviu. Então o que aconteceu aqui é que Absalão estava contaminando um bocado de gente. Por quê? Porque não sabia parar de falar sobre aquilo que estava o decepcionando. E quando a gente está sofrendo decepção, é exatamente o que vai acontecer. Nós vamos ficar falando e falando e falando e falando e contaminando e contaminando e contaminando e vamos estar achando que todo mundo, ninguém presta, é todo mundo farinha do mesmo saco, que nos leva para a terceira coisa, que é contenção. Uma contenção contagiosa. Você vai contagiar as pessoas, e foi isso que Absalão fez. Ele ficou na porta da entrada da cidade, contaminando, espalhando contenção. Provérbios 6:19 fala assim: a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia quem semeia contendas entre irmãos. E aqui era o que estava acontecendo. Absalão estava decepcionado, e ele estava agora semeando contendas. O rei não vai te receber, você não tem como ir para o rei. E a decepção levou Absalão a ser um semeador de contendas. E o resultado final foi que Absalão acabou por expulsar Davi do seu trono. Leiam a história. Davi saiu fugido de Jerusalém. E Absalão sentou no seu trono e tomou o seu lugar. E semeou contenda e criou. Teve guerra, teve luta, teve morte. Por causa de quê? Porque alguém ficou decepcionado. Pintou todo mundo com a mesma pincel. Começou a achar que era tudo farinha do mesmo saco. E começou a espalhar e falar. E a última coisa. Olha para 2 Samuel 16, versículo 21. O último resultado que a decepção traz. 2 Samuel 16, 21. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai. Conselho bom esse, né? Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai. E se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço. E Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. Que absurdo. O terceiro resultado de decepção é uma corrupção irônica. Veja bem. A decepção vai gerar o resultado número 1, condenação universal. Todo mundo não presta. Vai gerar uma conversa sem fim. Você vai estar sempre falando daquilo. Vai gerar uma contaminação contagiosa. Você vai contagiar todo mundo com a sua decepção. E por último, você vai ter uma corrupção. Não é irônico que Absalão, que tanto odiou a imoralidade de Amnon,
Ele odiou o fato que o seu meio-irmão Amnon se deitou com sua irmã Tamar. Ele tanto odiou aquilo ao ponto que teve que tomar as coisas nas próprias mãos e matar. Matou Amnon. Agora, quem é que está cometendo imoralidade perante todo Israel? Não é irônico? Aquilo que foi a causa da decepção dele, ou seja, o tratamento do pai dele, a imoralidade do seu meu irmão. Ele acabou se tornando aquilo que o decepcionou. A causa da sua decepção, agora, ele personificou aquilo. E daí o problema com a decepção. Quando a gente sofre uma decepção, a gente corre o risco de nós nos tornarmos aquilo que nos decepcionou. Foi exatamente aqui que aconteceu com Absalão. Ele que tanto tinha um senso de moralidade tão alto, acabou cometendo isso daqui numa varanda. E aqui fala, perante os olhos de todo Israel. Ele se tornou aquilo que trouxe a sua decepção. E isso, mesma coisa, pode acontecer comigo e contigo. Aquilo que nos decepciona pode vir a ser aquilo que vai se manifestar em nossas vidas. Irônica e triste parte da decepção. Eu vejo muito isso exemplificado no movimento, o tal chamado movimento feminista. Em muitos casos, o movimento feminista é composto de mulheres que sofreram terrível injustiça, terrível maus tratos e tiveram grandes decepções pela mão de homens com H minúsculo. E o resultado é que elas acabam se transformando naquilo que as decepcionou. Pode ver, o que o movimento feminista quer? Elas reclamam que os homens são machistas e eles têm liberdade de serem promíscuos. O que elas querem? Ser igual. Elas querem ser promíscuos. Os homens não são justos com as mulheres. O que elas querem? Elas querem ser injustas com os homens. Isso não é verdade. Isso não tem nada a ver com igualdade, gente. É a ver com superioridade. Elas querem se tornar as que maltratam, as que decepcionam, as que são promíscuas, as que são irresponsáveis. Elas querem ter os mesmos direitos daqueles homens que elas dizem odiar, que as decepcionaram. É exatamente o que aconteceu aqui com Absalão. Ele se tornou aquilo que ele se decepcionou com. Faz sentido? E se a gente não tomar cuidado, nós vamos sofrer o mesmo fim. Por esses e outros motivos, que nós precisamos nos proteger das decepções na vida. Nós vimos as causas, as raízes, nós vimos os resultados. Na semana que vem eu quero trazer o remédio para a decepção. Porque se a gente não tomar o remédio para a decepção, nós vamos sofrer decepção. Vamos. E a decepção pode causar todas essas coisas que eu venho mencionando hoje. E elas têm o poder de completamente destruir a sua vida. E mais importante, os planos que Deus tem para você e eu.
Então, cuidado com a decepção. Semana que vem veremos os remédios. E vamos orar. Pai amado.